Salmo 104. É o verso 4. Faz dos ventos seus mensageiros e dos relâmpagos seus ministros. Certamente na sua tradução deve estar mais ou menos assim também. Todavia, eu gosto de uma velha tradução, que diz assim: faz dos ventos seus mensageiros e de seus ministros labaredas de fogo. Nós louvamos ao Senhor Jesus, porque Deus tem nos ajudado a crermos e aceitarmos a mensagem do profeta de Deus, como ele pregou para nós. Já disse que é uma grande escassez. Nós selecionamos, na maioria das vezes, só frases, só citações específicas, citações, parágrafo de estimação dos nossos tabernáculos. Isso está pelo mundo afora, não é o Brasil que está excluído disso. O meu tema nessa manhã é reavivamento real. Domingo passado eu falei sobre os indicadores de avivamento. Quero falar de avivamento real. Reavivamento é ação ou efeito de reavivar. Reavivar é dar vida novamente, avivar de novo e fazer repetir. É reviver, reanimar e restaurar. É reaparecer, reacender e tornar vivo no espírito. Promover a reconstituição no presente de sentimentos positivos. Diz irmão Brana, na mensagem do princípio não era assim. Reavivamento é reviver o que temos recebido. É algo que já está em você, que a noiva recebeu através da mensagem do mensageiro, da revelação dos selos. Isso está em você, mas tem que ser reavivado. Por quê? Vou dar como exemplo. Quando a mensagem eclodiu no Brasil, na década de 70 em diante, é impressionante o que ocorreu. Um dos hinos que abalou o Brasil é um hino cantado por um compositor batista, que está na glória. Esse hino, Ninguém Detém, é obra santa. Se não me falha a memória, foi composto em 61. Luiz de Carvalho, pastor Luiz de Carvalho, que está na glória. Ele talvez nem creu em tudo aquilo que ele cantava, mas ele não sabe o que fez esse hino, composto em 61. Conversei muito com ele aqui em Belém, da Rádio Liberdade, quando ele esteve aqui, ele me falando essas coisas. E o mundo da mensagem abalou o Brasil cantando esse hino, todo culto. Não havia um culto sequer, porque naquele tempo não tinha esses hinos de CD, essas coisas aí que é para a pessoa aparecer, não tinha não, era só hinos, só hinos, era só hino que se cantava, porque agora tem um negócio aí que é parecido com hino, mas quando termina não é hino, não é nada, entendeu? Naquelas horas, todo culto se cantava, em meu peito renova o fogo do Senhor, é a bênção do Espírito, nos enchendo de fervor, e Jesus está salvando, apagando toda dor, o Espírito batizando, pois da vida Ele é o Senhor, ninguém detém, é obra santa, ninguém detém, é obra santa, nem Satã nem o mundo todo pode apagar esse ardor, ninguém detém, é obra santa, esta causa é do Senhor. Então, como eu estava colocando, avivar
é você pôr em prática aquilo que recebeu. Reavivamento é reviver o que já tem sido recebido. É o que está na Bíblia, é o que está na mensagem. É isso que é reavivamento, reavivamento real. Eu estou falando para quem me ouviu domingo passado, para entender essa série. Fica mais fácil de você compreender o que é esse reavivamento. Reavivamento é a noiva de Cristo em ação. Esse é o reavivamento. É um processo que se manifesta através das pessoas. O reavivamento da noiva causa desprendimento. Quando você está reavivado, você não vê dificuldade. Não vê sol, também não vê chuva. Vê aquilo que o profeta disse: quanto mais difícil for para você ir à igreja, mais abençoado você será. Ao ponto que você não deixará nem abrir as portas da igreja para ter companheirismo. Você já está na porta da igreja aguardando. É um avivamento que leva a igreja a cumprir a sua missão. Missão do tempo do fim, de Apocalipse capítulo 10, verso 8 ao 11. Essa é a missão da igreja hoje, Apocalipse 10, 8 a 11. Jamais aguardar pela ressurreição do quarto Elias. E nem esperar a manifestação do quinto Elias, que vem para os judeus. Não, isso está em você. Isso desenvolve através da obra que a igreja está fazendo, através dos seus pregadores. Apocalipse capítulo 1, verso 15. O testemunho de Jesus é espírito de profecia. Capítulo 17, verso 15. Também. Leia a mensagem Visão de Pátimos, parágrafo 42. Ele diz: essa voz tem que estar na noiva. Leia a mensagem Esmirna, parágrafo 133. Na mensagem A Ele ouvi, parágrafo 77, a primeira parte, ele diz: o que precisamos hoje é de uma limpeza verdadeira e genuína. Uma igreja cheia e ungida com o Espírito Santo, já detonada com o Espírito de Deus. Sim, Senhor, se falharmos em pregar isto, Deus levantará os batistas, ou os presbiterianos, ou alguém, digo eu, os pentecostais. Nós estamos com mais de 700 denominações pentecostais, os denominacionais em geral, os católicos carismáticos, ou até mesmo os do ismo da mensagem. Diz o Mombrana, eles vão ter que fazer isso. Eu estava num evento em Castanhal, há muito tempo atrás, e fui convidado para ser um dos palestrantes ali. Eu e um ilustre jornalista, Jerônimo Filho, que está no céu agora. Ele era presbiteriano, da igreja presbiteriana Manaim. Eram nós dois para fazer a palestra. E eu peguei, fiz a minha parte, mas com muita dificuldade. Era um grupo de adolescentes quadrangulares, da igreja quadrangular. Fiz o que pude, devia ter 2 ou 3 crentes que me acompanhavam, mas tive muita dificuldade e pouco desembaraço. Quando entrou o pastor Jerônimo, grande comunicador, pastor presbiteriano, batizado por aspersão na Santíssima Trindade, só com água na cabeça, um pouquinho de água na cabeça e na Santíssima Trindade. Quando ele entrou, ele disse: bom dia, bom dia, bom dia, e começou a falar línguas estranhas. Mas se eu pudesse ter me metido debaixo da cadeira, eu tinha me metido. Como é que um presbiteriano, com todo respeito à igreja presbiteriana, uma das mais antigas no Brasil, batizado por aspersão, como se batiza a criança na igreja católica, em nome da Trindade, veio com toda aquela fúria, e eu, pentecostal, nato, eu nasci pentecostal, eu nasci numa igreja pentecostal, numa casa pastoral pentecostal, filho de pastor pentecostal, neto de pastor pentecostal, sobrinho de pastor pentecostal, primo de pastor pentecostal, a minha família todas são pastores pentecostais.
E eu com vergonha de pregar como pentecostal, muito mais falar línguas estranhas. Sabe quem tem a resposta para isso? O William Mário Brana. Você falha nisso, esses outros vão se levantar para fazer, para mostrar o quanto você está longe do caminho. Há um reavivamento correto, o qual é uma plena estabilidade na palavra. Não é um movimento pentecostal, uma agitação, uma gritaria, uma grossolalia. Todo mundo fala língua, o pregador está pregando e todo mundo está falando língua. Não, isso é desordem. O irmão Brana veio e colocou isso em ordem, como Paulo colocou. O irmão Brana não mandou parar de falar línguas. Ele disse que você devia falar línguas na hora certa. Não devia falar na hora que o pregador está pregando. Você deve profetizar antes do culto ou após o culto. Foi assim que o William Brana ensinou. Se no teu tabernáculo não estão falando línguas, nem antes, nem durante, nem depois, tem alguma coisa que tem que ser corrigido. Tem que ter profecia. Tem que ter discernimento, tem que ter dom de cura, dom de libertação. Não é justo, nós temos uma congregação com 500, 600, 1000 pessoas na igreja, e os crentes têm que ir lá para uma denominação, fazer corrente para lá, caminho da paz, caminho não sei do que mais, caminho do sal, e não sei o que, porque os pregadores não têm coragem de pregar isto. É uma estabilidade na palavra, uma profunda experiência com Deus, algo real. Mas é uma coisa boa e necessária para o posicionamento da noiva. O reavivamento agora é na palavra, através do ensinamento da revelação dos 7 trovões, contido nos 7 selos do Apocalipse. Na mensagem Cristo é o mistério, Cristo é revelado em sua própria palavra, parágrafo 156, pregado em 22 de agosto de 65. Em algumas situações, eu faço questão de citar a data, é só para fazer a tua perna, pregador, tremer. Mensagem de 65, os selos foram revelados em 63, porque tem uma maioria de pregadores aí que diz que só tem valor os selos. O que não tiver escrito nos selos não tem fundamento, nem antes e nem depois. Tu está muito enganado. Muito enganado. A última mensagem do irmão Brana foi comunhão, foi sobre a ceia, em dezembro de 65, falando da importância de tomarmos a ceia. Aqui em Belém do Pará tem um bairro chamado Guamá, onde está abolido a ceia, que não se precisa mais tomar ceia, não tem mais necessidade disso. Como não tem mais misericórdia, não tem graça, na verdade não tem nenhuma graça mesmo a tua pregação. Naquela noite, no último sermão do irmão Brana, ele diz: hoje Jesus Cristo vai curar. Irmão Brana viveu e se dizia: eu fui constituído um pregador para a cura divina. Eu não sou um pregador do evangelho, eu não estudei para isso, não fiz curso, não tenho domínio da homilia, da homilética, mas Deus me chamou para orar pelos enfermos, e sempre fez, morreu fazendo isso. E vocês todos conhecem que um dos últimos atos dele, os 2 últimos atos dele, foi de cura. Não foi de doutrina, não foi de legalismo, não foi de revelações, nada, que não precisava. A revelação tinha feito em 63, agora tinha que continuar pregando o evangelho. Foi dentro do carro, quando a sua mulher estava morta. Mamedo estava morta no banco traseiro do carro, antes daquele choque. Ele estava com o braço preso, a perna presa, ele não podia se mover. E o Billy Paul, seu filho, disse: papai, a mamãe está morta. Billy vinha no outro carro atrás. Ele disse: Billy, então leva o meu braço e coloca na cabeça dela. E ele, com muita luz, leva lentamente, que eu estou sentindo muitas dores. E levou o braço e colocou. Quando colocou o braço sobre ela, ela voltou à vida. O Billy disse: papai, agora leve o braço e coloque na sua cabeça. Ele disse: não, Billy, o dom não é para o meu benefício, é para o benefício do povo. Ali estava, e naquele momento o irmão Brana deixou uma mensagem para mim e para você. Se você não piscar, eu conto. Foi quando o guarda rodoviário veio e tentou puxar o seu braço, que estava impedindo ele abrir a porta, teve que cortar a porta. E o guarda
veio e puxou o braço, e ele gritou com o guarda, não faça isso, porque o seu braço não podia se mover. O guarda recuou, quando o guarda voltou, ele disse, companheiro, eu quero pedir desculpa e perdão a você em nome de Jesus. Desculpa, eu não devia ter gritado com você, porque você é uma autoridade. Eu fosse você, aplaudiria Jesus por isso. Que gesto! Que gesto! E tem marido que grita com a mulher e nunca pediu desculpa para ela, nem perdão, e vice-versa. Filhos gritam com os pais e não tem o menor respeito, nunca se retratam, nem para tomar ceia. E o outro ato foi os seus últimos minutos de vida. Na UTI que o colocaram, tinha 11 pacientes em estado terminal, 11. E o médico disse, irmão Pierre Green, ao Green e irmão Eval Frank, eram os dois que estavam ali, não há mais o que fazer. Nós vamos colocar na UTI, onde estão esses outros também em estado terminal. Vocês podem olhar aqui pelo vidro. E levaram ele. Quando foram colocando ele lá, no momento que introduziram ele na sala, os 11 que estavam lá pularam da cama e olha o carreirão. Todos glorificando a Deus, todos curados. Curados. William Branham entrou para morrer e eles saltaram e fugiram. Curados. E ali ele morreu. Morreu o mensageiro, mas a mensagem dele está viva. É tão real quanto antes. Pois bem, então ele diz aqui na mensagem, Cristo é revelado em sua própria palavra, parágrafo 156, de 22 de agosto de 65. Os estabilizadores têm sido colocados do navio. Grandes ondas temerosas estão aqui fora diante de nós. Mas sabemos que bem além daquela onda estaremos nos aproximando da margem. Simplesmente fique estabelecido, fique somente na palavra, permaneça com Deus, não importa o que você sinta, ou que qualquer pessoa venha dizer, permaneça com a palavra, nosso estabilizador está corretamente na palavra. O profeta era tão convicto do avivamento de 1933, você tem que me ouvir o meu outro sermão, porque eu falo do avivamento de 11, no Brasil, 1911, falo de 1906, nos Estados Unidos, falo de 1904, no país de Gales, falei de 2000 na Coreia, de 2001 na Rússia, eu vim fazendo várias colocações. Quando eu falo de 33, é o avivamento que não cessou. Você vai encontrar já adiante. O avivamento que cessou foi de 1906, cessou para os americanos do norte. Nós aqui no Brasil, o avivamento pentecostal aqui foi até 1961. Anote isso. Isso é uma das coisas mais profundas dentro de questões de avivamento. O irmão Branham diz, o avivamento passou, Senhor. Vou citar. O avivamento para a América. Agora, quando ele fala do avivamento de 33, daquele anjo que desceu às 2 da tarde, no dia 11 de junho de 1933, com aquela cor especial, e que todos viram o anjo ali, a margem do rio Ohio, onde ele estava batizando 500 pessoas, e ao batizar a 17ª, o anjo falou, William Branham, 2.000 pessoas presentes, mas na área tinha 5.000. William Branham, assim como João Batista foi enviado para precursar a minha primeira vinda. William Branham. Aquela luz está lá em cima, foi aquela que falou. A mesma luz que guiou o povo de Israel do Egito à terra de Canaã. Assim como João Batista foi enviado para precursar a minha primeira vinda,
tu e a tua mensagem precursarão a minha segunda vinda. Isso é uma realidade, senhores. Não há mensagem que reúna crentes como a mensagem do irmão Branham. As outras mensagens por aí, reúne agrupamentos, faz agrupamentos, levanta eleitores, grupos para fazer passeata e manifestações. Mas crentes na palavra, só a mensagem do irmão Branham. É um avivamento que te leva à palavra. Não importa o quanto ela te corte. Quanto mais ela te bate, mais você ama. E o avivamento de 1933, ele era tão convicto que, para a noiva, é claro, que em 1964 e em 1965, ele ainda andava pelos Estados Unidos buscando o avivamento. Como você vai dizer que o irmão Branham diz que acabou o avivamento em 57, se em 64 e 65 ele está correndo os Estados Unidos buscando o avivamento? Ele não está buscando o avivamento da rua Azusa. Ele não está buscando o avivamento lá de Los Angeles. Ele está buscando o avivamento, vivendo no curso do avivamento de 1933. Eu estou falando para quem lê a mensagem, para quem conhece a mensagem, para quem estuda e para quem acompanha o mover de Deus. Na cidade de Denham Springs, Louisiana, em 18 de março de 64, os selos foram revelados um ano antes. Um ano depois do selo, exato. O profeta diz: nós te perguntamos, Senhor, é esta a hora? Mensagem: senhores, queríamos ver Jesus. Senhores, queríamos ver Jesus, parágrafo 9. Nós te perguntamos, Senhor, esta é a hora que vai irromper esse grande avivamento aqui nessa parte do país? Se for, estamos aqui agora para te servir de qualquer forma que pudermos. E simplesmente nos entregarmos a ti para esse serviço, e que algo possa acontecer, que agite os nossos corações, os corações das pessoas se manifestem, e o poder, e pode ser que o encontro tenha sido estabelecido para uns poucos, que ainda estão dispersos por aqui. E talvez pode ser o último membro do corpo de Cristo que vai ser adicionado. E esse último corpo está aqui mesmo em Louisiana. Em 64, profeta pregando salvação, cura divina e evangelização. Como é que aparece pregador de meia tigela por aí, dizendo que depois de 63 ninguém pode evangelizar mais? É muito chocante. Eu sofro muito, viu, senhores? Senhores e senhoras, eu sofro muito. Porque eu me apresento em qualquer lugar do mundo como evangelista. Mas aqui no Brasil, eu sou chocado. Porque não se pode falar mais em evangelismo. Que quem é, já é, quem chegou, chegou, quem entrou. Cidade de Dallas, Texas. 4 de junho, 4 de março de 64. Alguns dias antes. Mensagem: senhores, queremos ver Jesus, parágrafo 1º, parte do 2, 5 e 177. Pai Celestial, estamos agora brilhando em nossas cidades, de lado a lado da nação. 64. Ainda há alguns que não aceitaram. Se assim for, rogamos que tu os envie. Se houver almas em Dallas que são redimíveis, concede que de algum modo, de alguma maneira, tu as tragas durante esse encontro. Eu sinceramente rogo que tu dês hoje à noite, no decorrer do encontro, que todos que restam aqui em Dallas, sem o selo de Deus, venham gloriosamente e sejam cheios com o Espírito Santo. Pai, rogamos que o próprio Jesus venha de maneira tão real, que nenhum de nós falhe em vê-lo, e que todos que tu ordenastes para a salvação, para a vida eterna, a recebam.
que o Senhor Jesus Cristo, que está aqui agora, o qual prometeu isto para o último dia, nos conceda. Deixa isso acontecer, Senhor, que eles vejam que Deus está chacoalhando durante esses dias, pouco antes do fogo cair. Que este grupo de Abraão, esta semente real de Abraão, entenda a hora que estamos vivendo. Oh, Jesus, toca todo doente aqui. Que a fé deles compreenda que se encontraram na presença de Deus, que os salvou, e que julgará naquele dia, que o poder de Deus caia sobre eles agora, e cure a cada um aqui agora, na presença divina. Oh, irmão, irmãos e irmãs, eu estou mostrando um ano depois, o que Deus estava fazendo através do profeta. Mensagem, o julgamento, parágrafo 7 e 8. 21 de junho de 64. Agora, através de Deus, temos vida. A palavra feita vida entre nós. Concede, Senhor, que essas coisas se tornem uma total realidade para a igreja agora. Ó Senhor, que isso esteja em nós. Nos encontramos agora numa hora especial. Cura os enfermos e os aflitos. Possa isto ser lembrado por longo tempo entre as pessoas. Possam isto ser lembrado agora. Possam ter os teus servos, os pastores de ovelhas, estar tão inspirados que suas igrejas sejam revolucionadas e os grandes cultos aconteçam. E comece um reavivamento à moda antiga, bem aqui, nesta cidade. Concede isto, Senhor. Tu estás com as chaves e recebe esta oração. E faz isto agora. Estou falando que em 64, 65, irmão Brana continuava buscando o avivamento. Então, conhecer a mensagem dos selos não quer dizer que você tem o avivamento. Você está conhecendo a revelação. Agora receba o Espírito da revelação. Mensagem de Deus é seu próprio intérprete, parágrafo 2. De fevereiro de 65. Que haja um grande derramamento do Espírito Santo. Em 65, o irmão Brana quer derramamento. Ele não está preso somente lendo os 7 selos. Ele quer o derramamento. Que haja um clamor tão grande que venha de Deus. E que as pessoas sedentas por Deus corram, a ponto de um reavivamento chegar na região aqui. E cada igreja fique repleta de gente. Ô irmão, por favor, eu me agonio quando prego as coisas, porque é muita coisa que passa na minha cabeça. Quando eu cheguei no México, na cidade do México, ainda em busca da mensagem, eu assisti o primeiro culto numa garagem. E quando eu perguntei ao pastor, mas você tem outras congregações aqui no México? Ora, a cidade do México é umas 5, 6, 8, 10 Belém. 10 Belém. É como São Paulo, talvez maior do que São Paulo. Tem alguma outra igreja aqui que disse, não, aqui, esse é o grupo eleito. O grupo eleito do México era aqueles irmãos que estavam ali. Peço perdão a vocês do México, em nome de Jesus. Eu não ri maldade do que estou falando. Eu só quero enriquecer meu sermão. Esses aqui são o grupo escolhido do México. Sim, mas por que isso? Porque o irmão Brana disse que o grupo, a noiva, são pouquinhos. Eles devem ter lido isso em alguma mensagem. O irmão Brana usando esse termo em alguma situação. Que tolice. Que tolice. Quer dizer, estão lá com a relação. Preguei já domingo passado. Só é eleito fulano, ciclano e beltrano. Família ciclano e beltrano. Possa isso ser lembrado por longo tempo. Possa os teus servos, pastores de ovelhas, estar tão inspirados que suas igrejas sejam revolucionadas. E os grandes cultos aconteçam.
e comece um reavivamento à moda antiga, bem aqui nessa cidade. Consegue isto, Senhor. Tu estás com as chaves desta oração na tua mão. Mensagem de 64, na Califórnia. Que haja um grande reavivamento. Reavivamento do Espírito Santo. Que haja um clamor tão grande, que venha pessoas sedentas por Deus, a ponto de um reavivamento chegar na região. Aqui, agora. Que cada igreja fique repleta, pecadores clamando por Deus, pedindo misericórdia, e o Espírito Santo curando os enfermos, fazendo os aleijados andar, ressuscitando os mortos, e concedendo essas coisas que foram prometidas na tua palavra. O problema, senhores, é que está na palavra. O profeta está dizendo isso no dia 5 de fevereiro de 65, 2 anos depois que pregou os selos. Senhor pregador, se você não dá conta de pregar o que o irmão Branham pregou, cala-te. Deixa isso para quem tem fé, para quem tem convicção, para quem tem ministério, para quem tem Espírito Santo, para quem conhece o Espírito de William Branham. Quando se diz que maior é o pecado do pregador do que o pecado do pecador, é nessas circunstâncias. São pregadores que pecam mais do que os pecadores. O profeta está pregando na sua igreja agora. Dia 23 de agosto de 64, na sua própria igreja, onde pregou os selos. Ele diz, ele faz menção do avivamento que estava ocorrendo em Jeffersonville. Hoje, em Jeffersonville, está havendo um grande avivamento. Um ano e 4 meses depois que ele pregou os selos. Por que ele não disse, aqui acabou? Não tem mais Espírito Santo, não tem mais salvação, acabou tudo. Irmão Branham nunca falou isso, senhores. Isso é mentira desses pregadores. Isso é falta de amor. É falta de misericórdia, coisas que eles dizem que acabou. Nós estamos debaixo das bênçãos de Deus, que foi prometida, por isso estamos vivendo esse grande avivamento. Perguntas e resposta número 1, parágrafo 302. Há uma diversidade de avivamento. Aqui talvez seja uma coisinha onde eles não conseguem encontrar o caminho. O profeta mostra que é possível haver reavivamento. Basta que queiramos fogo. Você vai cozinhar alguma coisa só com cinza? Pois Deus continua Deus e seu Espírito está conosco. Mas só haverá reavivamento se buscarmos a presença de Deus em oração, submetendo-nos à sua palavra. Quando é sentido ora, irmão. Infelizmente, há muitos tabernáculos que não oram. Não oram em pé, não oram de joelho. Tem tabernáculo que canta um corinho somente. Somente crer. E coloca a voz do profeta. Ou somente crer. E o pregador vem para o púlpito e fica lendo a mensagem. E só. No Brasil quase todo é assim. Como você vai ter fé se você não ora, você não lê a Bíblia? Se pelo menos a igreja toda lesse a mensagem, é diferente. Mas não, colocam lá. A vez que não, e nem sabe ler, mas é o diácono. É a autoridade, só ele pode ler. O reavivamento agora é na palavra, realmente, já disse. Através do ensinamento da revelação dos 7 trovões. Contínua os 7 selos. Mas o irmão Branham diz, é algo real, não é uma coisa na cabeça somente. É uma coisa boa e necessária para o posicionamento da noiva de Cristo. O papai dizia assim, se você nunca recebeu um dom espiritual, você não sabe o sabor que isso tem. Irmão, experimenta sentar do lado de uma pessoa que louva a Deus na igreja, só para te ter uma ideia. Sai do lado desses dorminhocos, senta do lado de uma pessoa avivada. Só para te ver a diferença de ficar no lado de uma pessoa fria, indiferente, e no lado de uma pessoa entusiasmada. Tu vai perceber logo a diferença. Depois faz outro teste. Começa você mesmo a se mexer. Dá glória a Deus. Dá um aleluia. Levanta a mão. Levanta o braço. Bate o pé.
faz qualquer coisa, tu vai ver como vai mudando a coisa. É algo real. Quem ainda não recebeu, não conhece o sabor, dizia o pastor Ferreira. E não sabe o que isso está perdendo. E eu digo a você, receba. Há uma variedade de reavivamentos. O que muitos se perdem é porque há essa variedade e ele não sabe onde ele está. Há reavivamentos que perduram apenas 3 anos. A maioria dos reavivamentos só duram 3 anos. E isso é bom para vocês que estão mexendo com congregação. Eu vou, mas não me esquece de ti não. Vocês estão fazendo novos trabalhos, evangelizando e pregando e cantando. Vigia. Ó, 1, 2, 3, são 3 anos. Se nesses 3 anos que você começa, você não deslocar, não alçar voo, tu vai cair na cabeceira da pista. É um mover. Tu não pode ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Por que tem jovens na igreja que envelhecem sem produzir nada? Porque eles não acompanharam aquele período. E depois, já fui da mocidade. Eu era de lá também. Eu cantei no coral. Eu era da orquestra. Eu era isso, eu era aquilo. Fica falando daquela experiência que viveu naqueles 3 anos. Mas não prosseguiu. Isso se aplica em tudo. Desde o casamento. Vocês estão casando, fica acordado. Os teus 3 primeiros anos de casamento vai decidir os outros anos. Eu sempre tratei a minha mulher de você. Faz 52 anos que ela me suporta. Até hoje eu chamo você. Porque eu cultivei o respeito desde cedo. Mas o cuidado, dado o início, você tem que cultivar isso. Seja na empresa, começa a trabalhar e faltar serviço. Tu vai ver. Com 3 anos, tu já está no 30º emprego. Falta o primeiro ano? Não passa no primeiro ano? Tu vai ver no segundo. Terceiro. Vai ser um eterno repetidor. Envelhece no colégio e não conclui curso nenhum. Passa os 3 primeiros anos, não tem uma profissão. Depois é o homem das 19 profissões. Sabe tudo, mas não se especializa em nada. É dito que é melhor você ser um bom servente de pedreiro do que sentar tijolo torto. Avivamento de 3 anos. Todavia, há avivamentos, a exemplo de Jeffersonville de 33, que já perdura 6, porque tem avivamento de 15 anos, que eu ia dizer. Há avivamentos também de 15 anos, que é feito por um pastor. Geralmente o avivamento de um pastor vai a 15 anos. Do evangelista só vai a 3. Mas do pastor pode ir até 15. Mas o de Jeffersonville já está com 6 vezes 15 anos. O avivamento não acabou. O que acabou foi o avivamento da Assembleia, o avivamento da Rua Azusa, dos pentecostais americanos. Mas o avivamento da noiva de 1933 é tão vivo hoje, tão quanto foi no passado. A coluna de fogo é que identifica a presença do reavivamento. É notório que cessou o avivamento pentecostal de 1956 na América. Mas a coluna de fogo que falou em 33 continua até o rapto, pois Pentecoste é tão real hoje como sempre foi. O fogo segue caindo, não é um quadro pintado na parede, é fogo real. Aleluia! Estou citando a mensagem, as realidades infalíveis, escolhendo uma noiva. Mensagem de 1965. Escolhendo uma noiva. Para com essa bobagem aí. A igreja tem que ser fria. Fica tudo com missa
culto, missa de corpo presente, depois é missa do 7º dia, depois do 30º dia, depois de um ano. Não faz isso com a igreja não, irmão. Jesus está vivo. Na mensagem ele havia de passar por ali. O profeta dizia assim: se Jesus está na igreja, tem barulho. Aonde ele passava tinha barulho. Como é que Jesus pode estar contigo e não acontece nada? Coragem, diz o profeta. Antes que possamos ter esse reavivamento, Deus tem que chamar o seu homem para fora para levar esta mensagem. O que Deus tem que fazer é encontrar um homem, alguém, um homem chamado por Deus, parágrafo 6, página 6 e página 8. Há muita gente orando por um reavivamento. E eu fico pensando, se muitas vezes, se aqueles que estão orando, e nós observamos, quando eles estão se acotovelando nos púlpitos, com medo de confiar, eles não confiam em Deus, como Deus pode mandar um avivamento. Eles têm medo de tomar a palavra de Deus, com medo de crer que Ele ainda vive hoje, quando sua Bíblia diz claramente que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Continua, no parágrafo da página 15. Veja esse detalhe que o profeta coloca. Permite, Senhor, que homens caiam em si e deem conta de que somente pertence à igreja. Que eles não vivam numa dependência de uma casa de culto, de um tabernáculo. Não, isso não é tudo que Deus requer. Tu queres que o homem seja cheio do Espírito Santo, nascido, esculpido, marcado, queimado interiormente com o Espírito Santo, homem que tenha cruzado a linha, homem chamado por Deus, e nós cremos que tu os enviará através dele um reavivamento, esse reavivamento que Billy Graham tem clamado e pedido, mas Deus está levantando homens. Quando ele obter esse homem, o avivamento chegará. Que não sejam pessoas presas a teologias, a falsas revelações, que ficam distantes da realidade, mas que ele esteja certo de ti, seguro contigo, confiando em ti, tomando a tua palavra. A ausência do avivamento traz frieza espiritual. O irmão Branham, respondendo a um ministro americano, que perguntou para ele: irmão Branham, ainda há avivamento? Essa resposta que eu vou dar aqui é o que atrapalha os nossos pregadores, principalmente no Brasil. Acabou. O pastor fulano disse que acabou. O ancião fulano disse que não tem avivamento. O evangelista fulano disse que não tem avivamento. Fico falando coisas que alguém falou, que alguém disse, que Ciclano pensou, que Beltrano calculou, que o irmão Branham disse, coisa que ele não disse. E o irmão Branham, respondendo à pergunta do pastor americano, disse: filho, se tu queres saber se ainda há reavivamento na América, eu quero te dizer, o reavivamento acabou. É só isso que os pregadores sabem por aí, só isso, não sabem mais nada. Eles não lêem a mensagem, eles só lêem aquela pecinha. Ele estava se referindo ao reavivamento de 1956. Ele está falando disso em 64. Ele está falando 8 anos depois no assunto. Ele está falando no dia 30 de agosto de 64. Perguntas e resposta número 4, parágrafo 66. Não haverá mais nenhum reavivamento que varra a América do Norte. Foi isso que ele disse. Você pode ter ajuntamentos intelectuais, concílios de revelações, mas não um avivamento espiritual. Prossegue. Creio que se recebeu seu último avivamento. Creio que a América recebeu o último. E creio que esse é o porquê tu não podes orar. Sabe por que tu não ora? Falta de reavivamento. É por isso que tu não sente mais a presença do Espírito Santo como sentias. Tu não tem reavivamento.
Tu sabes que não tem. Principalmente para os dependentes de WhatsApp, de telemonte móvel. De telemóvel, de telefone móvel. Os viciados. Como que tu vai sentir nada? Tu não sente. Tu vai até de madrugada, até com o sono no telefone. Deixa o perverso ligado. Se tocar alguma coisa, tu tem que levantar para atender. Tu tá no inferno. Isso é o inferno. Quer ir para o céu? Dá fim disso. Não é o aparelho, é você. É porque tem desaparecido o fogo do avivamento. Não tem fogo. Não tem leitura bíblica. Não tem mais hino. Você não canta mais. O máximo que faz é colocar o telefone para tocar. Mas você mesmo não canta mais. Você sabe que não canta. É só, confere na ponta do dedo. Quantos aleluia tu desse hoje aqui? Nenhum. Mas tu não dava aleluia antes? Mas quando tu era avivada. Mas depois que tu entrasse nesse vício, cessou na América em 56, já disse, no Brasil em 61, e logo surgiu as denominações pentecostais. Até 1961 não havia no Brasil uma denominação pentecostal. Até 1961 não havia no Brasil nenhuma denominação pentecostal. A primeira denominação no Brasil que se disse pentecostal foi em 1963, a Igreja Evangélica Deus é Amor. Foi a primeira no Brasil que se intitulou pentecostal e colocou na fachada pentecostal. Mas quando isso surgiu, logo, em 61, logo surgiu a mensagem das eras. A mensagem das 7 eras foram pregadas em 61. Em 63, quando começou o movimento pentecostal, as denominações pentecostais no Brasil, foi logo após a revelação dos selos. A revelação foi em abril e as denominações começaram em junho. O reavivamento real não forma denominação. O avivamento da restauração, através de Malaquias capítulo 4, continua com uma variedade de reavivamentos. Na mensagem, tentando fazer uma obra para Deus, 27 de novembro de 65. 2 anos e 8 meses depois dos selos. Este último reavivamento, este grande movimento miraculoso de Deus nesses últimos dias, tem continuado por 20 anos. Em 65, o profeta dizendo que estava a pleno vapor. Eu diria, se ele estivesse pregando aqui agora, nesse instante, ele dizia, já se passaram 85 anos. E está a 1 milhão de milhas distante de uma denominação. O avivamento da noiva está a 1 milhão de milhas além de um sistema denominacional. E como é que você se comporta pior do que um denominacional? O dirigente tem que implorar para você a igreja. É porque você está pior do que um denominacional. É uma luta para vir na ceia. Eu vou ver se vou à ceia. Eu estou pensando em ir ao culto. Tu está 1 milhão de milhas atrasado. Ficou? A palha está se retirando. Porém, estamos muito verdes. Temos que permanecer na presença do Filho para ficarmos completamente maduros. Não podemos ser crentes verdes. Fogo no altar. O nosso corpo é o holocausto vivo, já cantamos. A ordem aos hebreus era que o fogo não se apagasse no altar. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Levítico 6,13. Um super sinal, parágrafo 19. Estou tão contente pelos resultados do reavivamento na semana passada. Isto não somente produziu um impulso local, mas ao redor e em países diferentes. Nós ouvimos que o Senhor foi bom. Se aquele pequeno tempo fez aquilo, o que seria se continuássemos? Então, não vamos deixar que isso morra.
Simplesmente continue derramando mais e mais material todo o tempo, até que os sinais de fumaça sejam vistos ao redor do mundo, que Jesus Cristo vive e há um fogo queimando em nossos corações. Deixa o mundo saber. Deixa o mundo te ver aplaudir. Pega esse povo aplaudindo. Fica de pé. Aplauda em pé. O mundo quer saber se você tem fogo. Aplauda Jesus em pé. Aplauda. Vai. Nós precisamos de culto de crente. Culto avivados. Vencer é não deixar o reavivamento morrer. 25 de agosto de 63, como poderei vencer? Eu penso que é tempo de nunca deixarmos o reavivamento do Espírito morrer. Depois disso ele está falando. Temos que continuar em avivamento, avivamento constante cada dia. Paulo disse que ele tinha que morrer diariamente para que Cristo pudesse viver nele. E nunca devemos deixar que aquele reavivamento morra dentro de nós. Mantenhamos vivo o tempo todo. Pondo-nos ao lado de Jesus 97. Você tem que estar entusiasmado com isto. Amém? Diga ao seu irmão, você tem que estar entusiasmado com isso. Diga aí. Você tem que estar entusiasmado. Sim, você tem que estar entusiasmado com isto. Se você não está, há algo errado. Se você não está, há algo errado. Não apenas dizer, bem, no mês passado eu estava bastante entusiasmado. Mas eu não sei o que aconteceu. Ano passado eu estava entusiasmado. Mas esse ano, eu te falava, é uma moleza, entendeu? Há algo errado em algum lugar. Você tem que estar entusiasmado o tempo todo. Apenas siga em frente, lutando e dizendo, aleluia! Diga, aleluia! Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Vou dizer uma coisa para você, para dar apetite agora mesmo. Eu queria que uma avivada, desse um abraço na outra avivada aí. Tu vai receber um abraço de avivado. Tu vai receber um abraço de uma avivada agora. Avivado abraçando avivado. Avivado abraçando avivado. Avivado abraçando avivado. Aleluia. O nosso corpo é o holocausto vivo. O nosso corpo é o holocausto vivo. Você está avivado, você está avivada, estamos avivados. A lenha representa a oração do crente, e lenha seca queima muito mais. E nos enchemos do poder dos céus para vencer a Satanás. Mas não devemos esquecer de revolver as cinzas do lugar e colocar a lenha novamente
vai se apagar. Não, não, não vai. Se o fogo se apaga, o crente cai. Remove as cinzas e volta a lenha e deixa o fogo de Deus queimar. Vai se apagar. Não, não, não vai. Se o fogo se apaga, o crente cai. Remove as cinzas e bota a lenha e deixa o fogo de Deus queimar. Nosso Deus, ó Deus de toda a glória e de todo o poder, nós te glorificamos, Senhor, nesta manhã e nos alegramos na tua presença, Senhor, pelas tuas misericórdias que o Senhor tem tido para conosco, Senhor. Que o Senhor continue abençoando este povo, Senhor, e que o Senhor possa continuar, Senhor, falando em nossos corações, Pai. Porque se o Senhor continuar, Senhor, falando em nossos corações, nós estaremos tão avivados, Senhor, que teremos prazer, Senhor, de buscar, Senhor, aqueles que estão, Senhor, lá no lagar, aqueles que estão, Senhor, atolados, Senhor. Deus, que o Senhor continue nos inspirando, Senhor, a fazer a tua vontade, Senhor. Deus, que este resto de dia, Senhor, seja, Senhor, para a tua glorificação, Senhor. Que possamos estar, Senhor, reunidos à noite, Senhor, para cercarmos a tua mesa, Senhor. E verdadeiramente, Senhor, tenhamos, Senhor, um verdadeiro avivamento, Senhor. Deus, se conosco nestas horas, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. E a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça com este povo, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Deus abençoe, amados. Ide em paz.